pessoal, tudo bem com vocês? Então, encerrou a disciplina, né? Não fiquem tristes, né? Eu sei que a disciplina de empreendedorismo é muito empolgante, mas que seja somente o ponto de partida ali para que você venha se tornar um empreendedor, busque mais dados, mais informações e não fique por ali, né? Parado. Passe então a ser um pesquisador e buscar mais informações para que você possa empreender. E reservamos um espaço aqui, né, professora? Isso, nosso último vídeo de perguntas e respostas. Professora, eu fico até triste, sério mesmo. Todo final de disciplina é aquela derradeira, né? Meu Deus, tem que acabar, mas fazer o quê, né? Temos que seguir, né, professora? Com certeza. Então, vamos lá, professor. A primeira pergunta é da Vanessa Correia, de Queimados, Rio de Janeiro. A situação do empreendedorismo no Brasil hoje é bem mais favorável. Será que daqui a mais 10 anos a mortalidade das empresas podem chegar a 10% ou menos? Ou pode ocorrer algo que volte a 50%? Alguma estatística indica que continuará caindo essa taxa? Então, principalmente a partir da década de 90, onde houve uma abertura comercial e abriu-se a possibilidade para que empreendedores pudessem criar os seus negócios, essa taxa de mortalidade das empresas vem caindo ano a ano, porque muitas instituições foram criadas para dar esse suporte para os empreendedores. A matriz curricular dos cursos de ensino superior já tem contemplado a disciplina de empreendedorismo. Até o ensino básico hoje, primeira, quarta série, já está tendo um suporte ali do ensino acerca de empreendedorismo. Então, é natural que quanto mais informações as pessoas tenham em relação ao empreendedorismo, que essa situação que envolve o empreendedorismo por necessidade vai ali acabando, vai diminuindo e cada vez mais os empreendedores decidem empreender por oportunidade, que é uma forma planejada, realizando um projeto, um plano de negócios, buscando informações, se preparando para poder empreender. Então eu creio que nos próximos anos cada vez mais iremos diminuir essa alta taxa de mortalidade das empresas, principalmente porque no Brasil agora o brasileiro ele é empreendedor por natureza, ele tem uma alta capacidade de, vamos dizer assim, inovar, né? Criar uma situação ali, se reinventar. Então, e tendo esse ambiente diferente no qual eles têm em contato com a disciplina de empreendedorismo, com informações empreendedoras, o ambiente favorece muito para que diminua então essa alta taxa de mortalidade. Ok, professor. Na aula você falou sobre o plano de marketing operacional, de recursos humanos, Isso. Né? E a Cristiane Severian, de Ponta Grossa, ela diz assim, como que fica isso em vistas às empresas pequenas, né? Nesse contexto. No caso das pequenas empresas, existe um acúmulo de funções porque não é possível contratar uma ou mais pessoas para cada departamento. O que o professor tem? Assim, quando a empresa está começando ali, trabalha 1, 2, 3, 4 pessoas, é normal que este empreendedor ele venha a acumular funções. Em função disso, toda a preparação para empreender perpassa pelo entendimento de todas as áreas funcionais da administração. Você compreende um pouco como funciona o marketing, o financeiro, a parte operacional, a parte estratégica, para que você possa lidar com essas frentes, né? E possa também dividir essa responsabilidade com uma equipe de trabalho. A partir daí, quando a empresa passa a ter um crescimento, aí você precisa também delegar responsabilidades. Aí você contrata uma pessoa especialista para atuar naquela área, mas num primeiro momento é necessário que o empreendedor conheça. Em função disso, é necessário que planejamento, algo que vocês estão tendo acesso durante a disciplina de empreendedorismo, que é necessário conhecer um pouco de cada área, por mais que muitas vezes você não se identifique lá com a área de marketing, por exemplo, não é uma pessoa criativa, mas você terá que encontrar maneiras para criar um produto adequado, definir um preço adequado, a localização da empresa, os meios corretos para promover o seu produto. Você tendo essa noção, sabendo o caminho que você precisa e deve percorrer, isso vai facilitar ali o processo de planejamento da sua empresa neste primeiro momento. E como a empresa ela não tem uma
uma outra situação a não ser obter o crescimento, porque senão ela fica fora de mercado, ela perde competitividade e espaço para concorrência. Quando a empresa crescer, daí você contrata aí um especialista para ajudá-la nessa área aí dentro da sua empresa. Professor, ainda falando sobre isso, acho que o plano de recursos humanos, né? A Larissa Tainá, de Lagoa Santa, acho que até complementa o que você estava dizendo, ela pergunta se é possível uma empresa ter sucesso sem um setor ou uma pessoa responsável pelos recursos humanos. Assim, mas é necessário o quê? Primeiramente que essa pessoa tenha pelo menos o conhecimento básico, né? Então, todos os alunos, por exemplo, que cursam a disciplina de empreendedorismo, assim, o beabá da área de administração de recursos humanos, ela vai conhecer, que é definir a equipe de trabalho, saber da importância do treinamento e desenvolvimento, conhecer aspectos que motivem a sua equipe, avaliar o desempenho dessas pessoas. Então, isso é o básico da área de recursos humanos. Então, é possível sim, entretanto, é necessário que esse empreendedor também venha buscar mais informações dessa área, uma expertise, assim como vocês, alunos, para potencializar então ali a equipe de trabalho, porque por mais que nós tenhamos tecnologias de ponta, o sucesso ou insucesso de qualquer organização perpassa então pelas pessoas. Então é por meio das pessoas que você consegue buscar o diferencial competitivo, agregar valor aos processos e produtos. Então, foco nas pessoas, ok? E a pergunta da Juliana Diniz, de São Lourenço, que também vem de encontro com o que o professor está falando, ela diz assim: é tão importante quanto a avaliação de desempenho é a construção do plano de desenvolvimento individual? Sim, as pessoas elas vão se desenvolvendo ao longo da sua trajetória pessoal e também profissional. Aquela pessoa que você era ontem, hoje é uma pessoa completamente diferente, porque houve um novo aprendizado, uma conversa com um colega, ao vir aqui para o trabalho você escutou uma notícia nova ali no jornal, no rádio, você viu uma notícia que mudou o seu dia. Então aquela pessoa que você conheceu ontem não é a mesma hoje. Então é natural que as empresas elas investam nas pessoas, porque é por meio das pessoas que elas conseguem aumentar a sua competitividade, melhorar os seus produtos, melhorar os seus processos. Afinal, as pessoas é o capital mais importante, ou recurso. Eu não gosto de lidar com esse termo recurso, mas eu diria assim, que elas são os recursos mais importantes de uma organização. Professor, na aula a gente falou bastante sobre o filme, né, do Walt Disney, e a Priscila Cunha, de São Gonçalo, ela pergunta se a demissão do Walt Disney, né, que a gente falou bastante, seria então um empurrão para ele desenvolver o lado empreendedor, e ela questiona se isso acontece com frequência no mundo do empreendedorismo. Sim, com certeza. Então existem muitos fatores que levam as pessoas a empreender. O ambiente familiar na infância, a experiência profissional, o ambiente no qual essa pessoa está inserida e muitas vezes também a demissão. A demissão acaba sendo um start ali, a pessoa diz, por que eu não posso também empreender? Então ela tem toda uma trajetória profissional e ela utiliza toda essa experiência, toda essa expertise para abrir o próprio negócio. Bom, eu tenho uma conta no LinkedIn e eu fico ali muitas vezes fuçando e vendo alguns relatos de empreendedores e muitos deles acabam dizendo isso, que o start ali, né, o passo inicial para empreender, que naquele primeiro momento pareceu uma coisa ruim, que é o ato de ser despedido, ali a rescisão contratual, foi, vamos dizer assim, a melhor coisa que aconteceu na vida daquela pessoa, porque ela se ligou, ela teve aquela iniciativa e falou, olha, eu vou empreender porque eu posso, eu tenho as condições necessárias. Então, pode ser um dos fatores aí que provém a iniciativa dos empreendedores. Ok, professor. E para finalizar, a Hélida Durais, de Arapongas, e a Janaína Machado, de Xanxerê, elas perguntam assim, a opinião do professor, né, em relação ao ramo para investimento, assim, o que está em alta. Olha, enquanto professor de empreendedorismo e a partir de muitas pesquisas que eu tenho feito, conversado com outras pessoas, observado também o crescimento através dos índices que são divulgados todos os anos,
O varejo tem crescido muito, apesar da instabilidade econômica. O setor alimentício, né? As pessoas não deixam de comer, beber. E o entretenimento, né? E é uma característica das pessoas na atualidade de querer buscar aquela situação que lhe proporcione um prazer, ali, seja nos finais de semana, seja nas horas vagas. Isso também tem proporcionado um crescimento nesse setor. Então, eu colocaria ali o varejo, a área de serviços também, entretenimento e alimentação, né? Porque as pessoas estão e precisam buscar essa situação. Quem não gosta de sair no final de semana para comer fora, né? Acho que todos nós gostamos. Quando você vai no final de semana, por exemplo, num shopping center, você vê aquela praça de alimentação muito lotada, até é difícil de encontrar um lugar ali para você sentar e comer. Assim também se faz nos ambientes de restaurantes, né? Muitas vezes você procura ali nos finais de semana, se você não fizer uma reserva, você não consegue ali acessar aquele ambiente. Então, percebe-se que apesar da instabilidade econômica, dessa recessão que nós passamos nos últimos anos, que essa é uma área que ainda assim consegue se sobressair. Ok, professor, terminamos as nossas perguntas. Se ficar alguma pergunta, pessoal, pode encaminhar aí para mim, para a professora Joselane, que a gente conversa aqui com o professor e disponibiliza para vocês e responde, tá? É isso daí, eu tô aqui full time na EAD da Unicesumar, junto com as professoras. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer informação que vocês queiram compartilhar, elas conversam comigo aqui e nós respondemos vocês, tá? Então, não fiquem com dúvidas. Na próxima semana, então, nós temos a prova da disciplina, né, professora? Espero que vocês se saiam muito bem ali no desenvolvimento da prova. Façam a leitura do enunciado e do comando da questão que realmente está pedindo. Não faça com pressa. Faça primeiro uma leitura, entenda o que está sendo solicitado, leia com calma novamente e organize as suas ideias, sem aquela ansiedade de querer fazer rápido para ir embora rápido. Faça com calma, que eu tenho uma certeza absoluta que você vai se lembrar, olha, aquilo que o professor falou lá na aula pode ser colocado aqui. Então, esse entendimento seu, com certeza que você aprendeu ali durante as aulas ao vivo, as aulas conceituais, durante a leitura do livro, vai vir na sua mente e você vai conseguir organizar as ideias de uma forma com que você se saia bem na avaliação. Como eu já mencionei, você terá que ter a famosa sorte pela frente, que a sorte vai privilegiar então ali uma mente bem preparada, que será o seu caso, né, professora? Com certeza, eles precisam rever as aulas, né, professor, as atividades, ler o livro, para poder fazer, né, uma excelente prova. Eu tenho certeza que eles vão se dar bem, sim. Até porque as aulas ao vivo, elas tinham uma conotação mais prática do dia a dia, falando mais dos aspectos que envolvem o empreendedorismo, mas no que tange ali os aspectos práticos. Então é necessário também complementar ali a sua formação com as aulas conceituais, porque o conceito lhe dá amparo para o aspecto prático. Daí você consegue fazer essa ligação e o entendimento ele fica melhor. Então, não só assista às aulas ao vivo, mas também às aulas conceituais. É isso, professora? É isso, terminamos, professor. Terminamos. Meu muito obrigado, pessoal. Gostei muito, mais uma vez, porque o ano passado eu também já tinha trabalhado com recursos humanos e adoro mesmo, de coração. E foi muito legal os retornos que nós tivemos aqui nas 4 aulas ao vivo. Olha, meu muito obrigado, um grande abraço e nos vemos por aí. Com certeza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Um abraço.